Galera, sobre democracia direta, primeiro que ela é uma exceção. Então, a democracia direta ela pode ser exercida excepcionalmente por meio de referendo, plebiscito ou iniciativa popular, tá? São as três formas que estão na Constituição de forma explícita. Existem outras de forma implícita, ok? O pessoal fala sobre a ação popular, mas o que a Constituição fala de forma explícita é plebiscito, inciso primeiro, referendo ou iniciativa popular. Vamos ver cada um deles? Primeiro, plebiscito. Plebiscito é uma forma dos representantes eleitos pelo povo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal consultarem a população sobre um tema específico, para depois criarem uma lei de acordo com a decisão. A diferença do plebiscito para o referendo é que o plebiscito vem antes, vem pré a decisão, tá? É um jeito bom de vocês lembrarem. O plebiscito é algo que vem previamente, antes da decisão, antes da lei. A gente já estudou, quem lembra das aulas de Teoria Geral do Estado, tem o exemplo comum encontrado na doutrina, né, que ocorreu em 1993, plebiscito de 1993, quando o Brasil realizou uma consulta para saber duas questões: se o Brasil deveria adotar a monarquia ou a república, e se deveríamos ser um país presidencialista ou parlamentarista. Vocês lembram desse plebiscito, né? Ele queria saber a forma de governo e o sistema de governo. Eu coloquei aí para uma propaganda até muito contundente sobre a monarquia. Parem a explicação e vão lá, cliquem no link e dá uma olhada na propaganda, ou se quiserem façam depois, tá bom? Apesar da propaganda, sabemos que ganharam a forma republicana e o sistema presidencialista. Então, o Congresso criou as leis para que a vontade popular fosse obedecida, tá? Antes de criar uma lei, houve a consulta ao povo, uma das formas de se exercer a democracia direta. Referendo. Referendo deriva do verbo referendar, que significa aprovar, podendo ser definido como a consulta ao cidadão sobre um projeto de lei já criado e aprovado pelo Congresso. É como se a população desse a palavra final em relação à implementação ou não da lei. Qual que é a diferença? De novo, no plebiscito, antes de você conceber uma lei, já tem que ter a consulta popular. E depois, com a autorização popular, os representantes do Congresso Nacional irão fazer a lei conforme foi definida num plebiscito. O referendo é diferente. O referendo, a lei é promulgada, tá bom? Ela é votada, ela é promulgada, ela é posta por publicação. A população, ela tem o conhecimento da lei, só que essa lei só vai entrar em vigência depois da aprovação popular. A população precisa referendar. Entenderam isso? Referendar, você só referenda algo que você vê. Por isso que o referendo ele é posterior. Tá bom? Coloquei aqui um exemplo muito bom, né? Está em todos os manuais. Em 2005, houve um referendo que colocou o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003, comercialização de arma de fogo, para aprovação ou rejeição da população. Galera, o que fala o artigo 35 da 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, né? Lembrando, o Estatuto de Desarmamento foi feito em 2003. E o artigo 35 previu um referendo a ser realizado em 2005, 2 anos depois, com tempo para a população pensar, refletir, fazer propaganda, se o comércio das armas deveria ser proibido no Brasil, se a gente poderia ou não comprar armas. Claro que se você votar que pode comprar as armas, seria com algum critério. E é claro que se você falar que não pode ter comércio de armas, é claro que algumas categorias continuam podendo comprar armas. Então, é claro que não é um poder definitivo. O que perguntou-se nesse referendo é se o cidadão comum ele pode comprar armas de fogo ou não, ou se deve ser proibido.
Vou colocar aqui, vou explicar, vou ler como que está o artigo 35, é o artigo 35 da Lei 10.826. É proibida a comercialização de arma de fogo em município em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Depois eu vou falar sobre quais são essas entidades. Então, o que perguntou para o povo era se a gente deve manter o comércio ou não para outras pessoas que não os previstos no artigo 6º. Vou falar quem são essas pessoas que poderiam de qualquer forma. São as pessoas que têm o porte de arma, tá, gente? Parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, eu grifei, coloquei em negrito para vocês, a ser realizado em outubro de 2005. Definiu a data e falou a forma, tá? Em caso de aprovação do referendo popular, o dispositivo nesse artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Grifo nosso. Se não foi aprovado, como não foi aprovado, tá, gente? Essa proibição de armas, ela não existe. A pessoa ela pode comprar armas, tem os requisitos, né? Vou falar sobre os requisitos. Mas não, esse artigo 35 ele não está em vigor. Ele existe, mas ele é como se fosse letra morta. Se você pesquisar, ele vai estar lá. Mas ele não está produzindo nenhum efeito. Né? Dentro daquela escada pontiana, existência, vigência e efetividade, ela não tem vigência. Ela existe, mas ela não tem vigência. Ela não está apta a produzir efeitos no mundo jurídico. Quais que são as entidades do artigo 6º, né, para vocês entenderem? De toda forma, mesmo se fosse aprovado a proibição, né, mesmo se a proibição fosse aprovada no referendo, algumas entidades poderiam comprar armas. E quais seriam essas? Os integrantes da Força Armada, tá aí, viu, gente? Agora eu tô lendo. Entidades do artigo 6º, que poderiam comprar arma de qualquer forma. São as mesmas que hoje têm porte de arma. Porte é diferente de você ter a arma. Portar a arma significa que você pode andar com ela durante durante um tempo determinado, né? Ou durante todo o tempo, levar ela para casa, como é o meu caso. Eu sou policial civil, né? Eu tenho um porte de arma, posso entrar com ela, andar com ela o tempo que for. Quais que são as entidades do artigo 6º que de qualquer forma poderiam comprar arma? Integrantes das Forças Armadas, integrantes das Forças Policiais dos Estados e os da Força Nacional de Segurança Pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar. Integrantes das guardas municipais nas capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, né? Algumas guardas municipais, isso aí foi posterior. Integrantes de guarda municipal com municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil quando em serviço. Integrante da Guarda Municipal de Nova Serrana, segundo o Estatuto de Desarmamento, ele só poderá ter porte de arma, seguido outros requisitos. Tem outros requisitos, tem que ter concurso público, né? Tem que ter outras coisas que não apenas ter mais de 50 mil habitantes, mas tem que ter mais de 50 mil habitantes, menos de 500 mil, eles só podem ter o porte de arma enquanto em serviço. Os agentes operacionais da ABIN, né? Os integrantes da Polícia Legislativa da Câmara e do Senado. Galera, pesquisem Polícia Legislativa da Câmara e do Senado. O pessoal ganha muito dinheiro, trabalha muito pouco. É um dos melhores cargos policiais do mundo. Você vai ser polícia do Congresso Nacional, polícia da Câmara, polícia do Senado. Abre concurso a cada 5, 6 anos. Muito difícil, concurso muito concorrido. Acho que o investigador, nem sei, não vou nem chutar, mas ganha muito dinheiro. Ganha mais do que a Polícia Federal. E trabalha só lá dentro da Câmara, entendeu? Só dá quando dá algum pepino lá dentro. É só para eles terem uma independência dos poderes. Vinculado ao Poder Legislativo, ganha muito mais dinheiro, tá? Os integrantes do quadro efetivo de agentes, guardas prisionais, né, escolta de preso, guarda portuária, empresa de segurança privada, transporte de valores, integrante de entidade... Isso aqui, ó, tiro desportivo, tá, gente? Para tiro desportivo ia continuar podendo vender, né? Ou outras atividades esportivas que precisam de armas de fogo, e observando a legislação ambiental, claro, né? A caça que for legalizada.
os integrantes de carreira da auditoria da Receita Federal e de auditoria fiscal do trabalho, né? Aí qual foi a pergunta que foi feita durante o referendo? O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Olha que tem uma negativa aí, né? Deve ser proibido, ou seja, se você falar que sim, o comércio vai estar proibido. Se você falar que não, significa que o comércio vai estar liberado. Eu lembro que na época tinha até uma pegadinha, né? Uma brincadeira, o pessoal fala assim, se você sim acha que não devemos andar armados, aí você deve votar no sim, né? Porque quando você fala é proibido, é uma negação. Então, muita gente fala que isso aí confundiu bastante o povo na hora de votar. Então, a pergunta era, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Se você quiser que libera, você tem que votar no não. Entenderam? Então, o resultado final foi a maioria respondeu não, né? Então, o artigo 35 não entrou em vigência, não sendo proibido o comércio de armas, sendo apenas regulamentado pelo Estado, tá? O Estado ele não proíbe o comércio de armas, ele só fala que pode algumas pessoas. Qual que é o requisito para ter uma arma no Brasil? Coloquei aí para vocês, né? Sabia que vocês iam me perguntar. Ter no mínimo 25 anos de idade, né? Isso, claro, excetua o artigo 6º, né? Todos eles. Eu, por exemplo, ganhei minha arma quando eu tinha 20 anos de idade. Não tinha nem maturidade, mas eu tinha minha arma. Ter residência fixa, ocupação lícita, aptidão técnica e psicológica, não ter antecedentes criminais. Entre outros requisitos subjetivos. Você que é subjetivo, você tem que provar a necessidade. Isso que o pessoal que gosta de armas está querendo derrubar, o critério subjetivo. Mas os critérios objetivos são esses. 25 anos, residência fixa, ocupação lícita, aptidão técnica e psicológica, tem que fazer um curso lá para mostrar que você tem aptidão técnica e psicológica, você não é muito doido. E não ter antecedentes criminais, não pode ser muito doido. Se você também for muito normal, também isso não te dá uma arma, não. E o terceiro e último caso que a gente vai estudar de democracia direta é a iniciativa popular. A lei de iniciativa popular é uma forma de a população se reunir para criar uma lei sem a iniciativa de um representante eleito. Por quê, gente? Vocês lembram quando a gente estudou o processo legislativo, como que faz as leis? Um representante ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, lembra? Tem que fazer uma proposta, ou o presidente da República ou outras entidades legitimadas. Mas e o povo? Ele pode contar com uma lei? Pode. Inclusive, várias leis importantes do nosso país começou com iniciativa popular, tá? Só que para isso tem algumas coisas que precisa. Precisa de pelo menos 1% do eleitorado. Entenderam isso? Pelo menos 1% de eleitores. Quantos eleitores que a gente tem no Brasil hoje? Maicão deve saber. Quantos eleitores que a gente tem no Brasil? Se o Jair Bolsonaro foi eleito com 55 milhões de votos, ele tinha perto de 35, 40%, não lembro, a gente deve ter hoje, vamos arredondar para cima, a gente deve ter hoje 180 milhões, será que é isso tudo? 180 milhões de eleitores? Não deve ser isso tudo, não. Vamos colocar 150. 150 milhões de eleitores, ok? Pelo menos 1% do eleitorado precisa assinar. Será que vale assinatura digital? Vale, né? Tem várias coisas, colocou o CPF, você pode criar uma lei desse jeito. Então, 1% de 150 milhões, ou seja, 1,5 milhão de assinaturas, né, do eleitorado, é isso mesmo, gente? Não sou muito bom em matemática, mas eu acho que é isso, de 150 milhões, 1,5 milhão é 1%. Só que tem um detalhe, só em São Paulo deve ter 1,5 milhão de eleitores, com certeza. Só na cidade de São Paulo deve ter 1,5 milhão de eleitores, tá? Tem 11 milhões de habitantes. Então, para não ficar uma coisa só lá de São Paulo, esse eleitorado tem que ser dividido em pelo menos 5 estados. Em cada um desses 5 estados tem que ter pelo menos 0,3% do eleitorado daquele estado. Entendeu? 1% é o total. 1% do número total de eleitores que a gente tem hoje. Se for 150 milhões, não deve ser 150 milhões, né? Você exclui muita gente. Mas se for 150 milhões, é 1,5 milhão para você colocar uma proposta para tramitar. Essa lei ela poderia ter ela deveria ser mais célere, né? Ela deveria ser obrigada a colocar em pauta. E
Esse 1%, esse 1,5 milhão, tem que estar dividido em pelo menos 5 estados. Aí você pensa o seguinte, não, beleza, eu pego 499.995 assinaturas em São Paulo e pego uma em Minas Gerais, uma no Distrito Federal, uma em Goiás, uma na Bahia. Não pode. Tem que ter pelo menos 0,3% do eleitorado de cada um desses 5 estados. Requisitos básicos para ter uma lei, uma proposta de lei, tá? Isso aí tudo é PL, proposta de lei de iniciativa popular, tá bom? Após conseguir essa adesão, o projeto precisa ser analisado no Congresso Nacional, né? É um projeto de lei, um PL, votado e aprovado e posteriormente sancionado pelo presidente da República. E coloquei aqui os 2 exemplos, gente, que eu acho que é muito importante vocês saberem sobre leis de iniciativa popular, né? Projetos de iniciativa popular que viraram lei. A Lei 8.930, que inclui homicídio qualificado como crime hediondo, e a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Sobre essa lei que coloca o homicídio como crime hediondo, é interessante demais, que eu coloquei aqui, até mais para baixo, que essa lei foi criada porque em dezembro de 1992, a atriz Daniela Pérez, de 22 anos, filha da autora de novelas Glória Pérez, foi brutalmente assassinada pelo seu colega de novela Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Nogueira Tomás. Olha que interessante, que fato triste, né? 1992. Quem lembra da Glória Pérez? Quem conhece a Glória Pérez? Ela fez várias novelas aí da Globo. Não sei se tá nenhuma, mas eu lembro dela no Faustão falando alguma coisa. E a filha dela, Daniela Pérez, ela tinha 22 anos, moça linda, depois pesquisem aí o rosto dela. Ela estava numa novela e o colega dela matou ela covardemente, Guilherme de Pádua. E o que aconteceu? O que a mãe da atriz, coloquei aqui, né? A mãe da atriz se indignou com as relativas facilidades que tiveram os autores do crime. Mesmo sendo acusados de homicídio qualificado, tiveram direito à fiança e, quando condenados, puderam cumprir parte da pena em regime semiaberto. Isso aí é um absurdo da lei brasileira, né? A lei penal brasileira. Quando não é crime hediondo, o autor ele pode pagar fiança. Crimes que não são hediondos são afiançáveis. Foi isso que aconteceu. Eles foram presos, mas pagaram fiança. E depois progrediram com 1/6 da pena. Né? Vocês estão estudando aí progressão de pena com o Tiago, doutor Tiago. Vocês sabem disso. Estou falando doutor Tiago só porque é gravado, viu? Senão eu falaria só Tiago. Então isso aí causou uma indignação popular muito grande. Então o que eles fizeram? Fizeram uma iniciativa popular para ter uma proposta de lei para colocar o homicídio qualificado para crimes hediondos. Dessa forma, a progressão do crime hediondo, nossa, vou falar de cabeça, vou acabar errando. Mas é mais que 1/6, viu? Eu não sei se é 2/5, 3/5. Nossa, mãe, que vergonha. Esqueci agora. Mas eu sei que a progressão é mais pesada, não é só 1/6. E também crime hediondo você não pode arbitrar fiança, né? Para a pessoa sair. Que coisa, gente. Que chatice. Fiquei muito contrariado eu não lembrar. Para mim é 1/6 e 2/5. Não tenho muita certeza. Confiram aí. O caso ganhou tamanha notoriedade que Glória Pérez conseguiu emplacar uma campanha para a coleta de 1,3 milhões de assinaturas a fim de apresentar um projeto que incluía o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Em 1994, o projeto foi sancionado e virou a lei, né? Lei 8.930 de 94. Coloquei o link para a lei. Vamos só ler como que era a lei dos crimes hediondos antes. Agora já mudou de novo, viu, gente? Depois já teve mais emendas. Mas antes são considerados crimes hediondos, crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, e na forma qualificada, extorsão mediante sequestro e extorsão qualificada. Estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte. Não tinha, e de genocídio, lá embaixo, né? Tentados ou consumados. Não tinha o homicídio qualificado, que foi colocado depois desse assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Agora me fala,
O Guilherme de Pádua, ele teve consequências com essa lei? Claro que não, né, gente? Porque lei posterior não afeta, ela não pode, uma lei que foi feita posteriormente, ela não pode prejudicar o réu, ela só pode se for para beneficiar. Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer coisa me manda dúvidas, perguntas que a gente vai responder aqui. Grande abraço, até mais.